Olá pessoal, tudo bom? Este é o nosso curso de análise na reta, né? Eu sou o professor Willy Ketty Bezerra de Mello, estou chamado de Willy Ketty, de Willy. Sou mestre e bacharel em matemática pela UFPE. Também sou tutor EAD da UFPE. Lá já lecionei diversas disciplinas como cálculo 1, 2, 3, 4, álgebra linear, analítica, contagem e outras disciplinas, né, que eu ensinei na UFPE. Então, a proposta aqui é fazer esse curso completo de análise na reta, baseado no livro do Elon. Um curso completo, tá bom? Um curso amplo, abrindo todos os detalhes, né? Então, vou abrir todos os detalhes, a teoria, que não foram expostos lá no livro do Elon. Tá bom? Como, por exemplo, demonstrar teoremas que ele não demonstrou, proposições que ele não demonstrou. Então, é uma teoria completa e com os exercícios também. Então, será feito todos os exercícios. Então, se olhar direitinho, olha, que eu tenho o curso de análise na reta e eu pretendo fazer todos esses módulos que estarão aqui, né, que eu vou escrever aqui para vocês. Então, são várias partes do curso de análise. Tá? Vamos ver o que eu vou fazer aqui. Então, inicialmente, né, neste curso, é um curso completo e arrojado. A gente vai ver neste curso, vou escrever aqui, neste curso, vamos estudar o que é que a gente vai estudar, né? A ideia é a gente ver conjuntos finitos e infinitos, certo? Corresponde ao capítulo 1 do Elon. A gente vai ver também os números reais, né? O corpo dos números reais, que é o corpo ordenado completo. A gente vai ver os números reais, que corresponde ao capítulo 2. Nós vamos ver também sequências de números reais. Vamos ver séries, né, de números reais também, que são as séries numéricas. Séries numéricas. Não, vamos ver também um pouco de topologia da reta. Limites de funções. Funções contínuas, tá bom? Funções contínuas. Derivadas. Integrais. E, por fim, a gente vai ver esse tópico é um tópico de sequências e séries de funções. Séries de funções. Lembrando, gente, que isso aqui não é um curso de cálculo, não é um curso de cálculo 1, apesar de ser uma análise em uma variável real. Ele não é um curso de cálculo 1, tá bom? É um curso de matemática mais arrojada, ali, que a pessoa está fazendo, terminando a licenciatura em matemática, né? Ver esse tipo de curso, né? Disciplina. E também o pessoal do bacharelado em matemática, lá no 4º período. Então, é um curso mais arrojado, é um curso de cunho matemático mesmo. Apesar de que a gente vai começar pelo conjuntos finitos e infinitos,
Essa parte não é uma parte de teoria dos conjuntos, tá bom? É mais uma parte introdutória para a gente começar a trabalhar os números reais, tá bom? Então, a bibliografia que eu vou adotar aqui vai ser o livro do Elon, tá bom? Que é aquele livro mais fino, né, que diz que é análise real, né? Que tem funções de uma variável. É o volume 1, né? Tem o volume 2 também, mas ali é análise real, né? Ou seja, análise no RN. O volume 1, mas a gente vai trabalhar esse volume 1. O autor é o Elon Lages Lima. Elon Lages Lima. E a ideia é realmente fazer esse livro de capa a capa com todos os detalhes possíveis e inimagináveis, certo? E a gente ter esse rigor matemático, ter essa percepção e não deixar faltar nenhum detalhe, ao passo que a teoria vai se apresentando. Essa é a minha proposta para esse curso. É realmente um curso muito interessante, vai ser. Claro, o pessoal que vai quer fazer mestrado, né? Na UFPE ou na UFPB ou em qualquer outra universidade, para fazer o exame de admissão, tem lá uma prova de análise na reta, e a prova não é tão simples, não. Então, eu acho que esse pessoal que quer fazer esse tipo de coisa, esse tipo de admissão, esse curso será uma mão na roda, acredito eu. E também, eu acho que o pessoal do mestrado em economia, doutorado em economia, se usa muito esse curso de análise na reta, é muito importante mesmo. Tem diversas aplicabilidades aí, tá bom? Então, a gente vai começar aqui, nessa aula 1, que é conjuntos finitos e infinitos. Conjuntos finitos e infinitos. E terá como seções, né? Aí a primeira seção desse capítulo será números naturais. A gente vai abordar os naturais aqui, através dos axiomas de Peano, né? Conjuntos finitos. Depois a gente vai ver conjuntos infinitos. E por fim, nesse capítulo 1, né, vai ter conjuntos enumeráveis. E qual vai ser a dinâmica aqui? Então, por exemplo, eu vou fazer essa sessão aí, números naturais. Eu fiz a sessão toda de números naturais. Quando eu terminar essa sessão, eu vou lá, no final do capítulo, tem lá os exercícios só para números naturais. Eu vou lá e faço todas as questões. Aí fechei toda a parte dos naturais. Quando eu fechar essa parte, eu vou para conjuntos finitos. Faço a sessão de conjuntos finitos, com todos os detalhes. Faço as questões de conjuntos finitos. Fechei a roupa conjuntos infinitos. E assim sucessivamente, tá bom? Essa vai ser a dinâmica do nosso curso. Então, vamos logo começar. Vamos ao que interessa, né? Que o tópico está bem interessante. O primeiro tópico é o números naturais. É evidente aqui que em números naturais não vai ser tratada aquela abordagem lá, né, no 6º ano do ensino médio, aqui vai ser uma construção matemática, tá bom? Então, vamos construir e perceber pelos axiomas de Peano, a gente vai usar os axiomas de Peano, que
O conjunto dos números naturais, ele é o conjunto que começa com 1, 2, 3, infinito. Esse conjunto nós sabemos que é infinito. A gente vai construir esse conjunto. Vai ter escritor que prefere que o zero seja natural, outros preferem que não tenha, mas é uma questão de escolha, né, de adotar. O Elo adota aqui que o zero não é um natural. Então a gente começa com 1, depois com 2, 3, 4 e assim vai. Então, faça de conta que a gente não conhece esse conjunto, mas a ideia é construir esse conjunto, tá certo? E a abordagem vai ser através dos axiomas de Peano. É evidente que aqui não é um curso de teoria dos conjuntos, né? Vai ter certas coisas que, se a gente fosse fazer por teoria dos conjuntos, teria que demonstrar, como, por exemplo, a definição de soma, a definição lá de produto, porque a gente teria que mostrar a unicidade e tal, mas com isso aqui, a gente já, com essa abordagem aqui, a gente já se aquieta e já é suficiente para o nosso curso. Então, vamos começar com os axiomas de Peano, que são 3, né? Axiomas de... Então, com esses 3 axiomas, já conseguimos fazer muita coisa mesmo, acho. Já construir os naturais. São 3, né? Então, vamos lá. Quais são os axiomas de Peano? Axioma 1. Ele diz que existe uma função injetiva S, né? Que sai dos naturais para os naturais. Essa já é o nosso primeiro axioma, né? Essa função eu vou descrever, mas não foi chamada de função sucessor. Daqui a pouco eu vou escrever, vamos detalhar mais. Mas só logo listar os axiomas. O axioma 2 diz que existe um elemento que pertence aos naturais menos a imagem, né, que existe um elemento que pertence aos naturais menos o conjunto que é a imagem dos naturais. Certo? Esse axioma é interessante porque está dizendo que existe. Eu vou provar que ele é único. Daqui a pouco eu vou provar que esse elemento ele é único. Né? No livro do Euler ele diz que existe e é único. Ele já diz como axioma que ele existe e é único. Mas eu acho que não precisa dizer que ele é único, uma vez que a gente pode provar isso, né? Para deixar mais teoria um pouco mais enxuta e mais completa e mais elegante também. O axioma 3, que é muito famoso, é o famoso teorema da indução. Ele diz assim, que eu vou comentar tudo isso, vou escrever. Então, se um conjunto X, né? Se um conjunto X está contido nos naturais, é tal que que 1 pertence a X, certo? 1 pertence a X, e a imagem, né, o conjunto de imagem de X está contido em X. Né? Se o conjunto de imagem está em X, isso quer dizer o quê? Isto é, se o N pertence a X, implica que o sucessor de N, estou falando sucessor, né, que é essa função injetiva, que a gente vai chamar de sucessor, ou S de N, né? Mas deixa eu dizer sucessor. Então, sucessor de N pertence a X. Então, o X é igual ao N, ou seja, o conjunto X é o conjunto dos números naturais. Fica bem claro isso. Porque, veja, o que a gente está dizendo, né? Que se o 1 pertence a X, o N pertence a X, implica que o sucessor de N pertence a X, fica claro por recursão que o X é igual ao conjunto dos números naturais. Certo? Então, se 1 está em X, o sucessor de 1 está em X. Né? Então, o sucessor do sucessor de 1 também está em X, o sucessor de 1 também está em X, e assim vai. Por isso que ele é conhecido como o conjunto dos números naturais. É realmente muito interessante. Mas vamos para o nosso primeiro axioma, né? Desculpa, para o nosso primeiro proposição. Esses aqui são os axiomas.
Não, vamos fazer os comentários que eu disse que eu vou fazer, né? Observe que vou fazer os comentários. Observe que o axioma 1 afirma que todo número natural tem um sucessor. Que ainda é um número natural. Né? Aqui, ó, então, aqui, ó, então eu estou pegando sucessores de números naturais, né? Todo número natural tem um sucessor, e o sucessor de um número natural vai ser um outro número natural. Isso é evidente pela como eu defini a função aqui, né? Perfeito? E mais ainda, números diferentes têm sucessores diferentes. Então, números diferentes, é evidente porque a função é injetiva, né? Então, para cada dois números distintos, né? Para dois elementos distintos, vai ter imagens distintas, por isso que vai ter sucessores diferentes. Ou seja, a função S é a função sucessor. Sucessor aqui, por enquanto, é um nome, tá bom? Que eu estou dando. Depois, daqui a mais na frente, a gente vai definir a questão da operação soma, a gente vai saber o que é o S de N, por exemplo, que é o sucessor de N. É evidente que a gente já sabe que o sucessor de N é o N mais 1, mas a gente vai ter que definir, certo? Não vamos pular as etapas. No axioma 2, existe um número natural 1, que não é sucessor de nenhum outro. Nenhum outro. E isso está claro pelo fato de tá aqui bem escritozinho, tá vendo? Então, ele vai pertencer aos naturais menos a imagem do conjunto, menos o conjunto de imagens do conjunto naturais. Então, é claro que ele não é sucessor de ninguém. Né? Até porque ele é o primeiro elemento para a gente. Por fim, né? O axioma 3 o axioma 3 afirma que se um conjunto de números naturais
contém o número 1 e contém também o sucessor de cada um de seus elementos então esse conjunto contém os não naturais. Certo? Então, se ele contém um e contém os sucessores de cada elemento dos seus elementos, né? Então, é claro que ele contém os números, né? Os números de que os não naturais. Esse é o famoso, né? Essa é a famosa indução, certo? Vamos escrever isso aqui. Então, o axioma 3. O axioma 3 é conhecido como princípio da indução. É o famoso princípio da indução, né? Indução finita matemática, né? Princípio da indução. Perfeito? Então, basicamente, a gente vai circundar nesses 3 axiomas, né? E esse axioma 3, ele é muito importante, mas ele vai rodar a maioria das coisas em cima do axioma 3. Vocês vão perceber. E eu digo mais, se você não aprender a indução, né, nestas aulas aqui, então vai ser difícil, porque vai ser basicamente tudo indução. Não tem como fugir disso, não. Tá bom? Então, vamos fazer a primeira proposição, então. Proposição 1. Proposição 1. Proposição diz 1 é o único elemento de n menos o sucessor de n. Então está relacionado, porque eu disse no axioma 2 que existe um único elemento, né? Aqui, no n menos o conjunto os naturais, tirando o conjunto do conjunto de imagens naturais. Então aqui existe esse elemento e a proposição 1 está dizendo que ele é único. Não existe um outro elemento, né? Tem essa característica, ele é único. Então, a demonstração é simples. O que a gente quer fazer? Demonstração. A gente vai... Demonstração. Simples e elegante. Você faz assim, considere, seja A, né? Quem é que vai ser A? A vai ser esse conjunto aqui, ó. União com o conjunto de imagem, né, dos naturais. Né? Então, a gente vai provar que esse A é os naturais. E assim a gente consegue provar que ele é único. Vamos lá. Seja esse A. Temos que 1 pertence ao A, né, por definição do próprio A. 1 pertence. E dado um N que pertence a A, né,
O sucessor de N, ele pertence ao conjunto de imagem dos naturais, né? Deixa eu colocar isso aqui, acho que vai ficar melhor aqui. Então, o sucessor de N, ele pertence ao conjunto de imagem dos naturais, que por sua vez, o conjunto de imagem dos naturais está contido em A. Logo, o sucessor de N, né, pertence aos naturais. Opa, veja o que aconteceu. Nós vimos que um está em A. Se a gente pegar um N de A, que pertence ao elemento A, e mostramos que o sucessor de N também está em A, então, pelo axioma 3, o A é exatamente o conjunto de naturais. Portanto, o A é exatamente, ou seja, é igual ao conjunto de naturais. Isto é, então se a gente pegar, então os naturais é isso aqui, ó. Os naturais é o conjunto que tem o elemento união com o conjunto de imagens naturais. Por sua vez, então, os naturais, ele vai ser o conjunto que contém o elemento 1, né? Os naturais vai ser o conjunto que tem o elemento 1, união com o sucessor dos naturais. Donde, né? O conjunto, então, se você pegar os naturais menos o sucessor dos naturais, é evidente que isso vai ser o conjunto que tem o elemento 1. Então, se faz essa operação de conjuntos. Pega os naturais e tira esse conjunto aqui. Só vai sobrar isso aqui. Pela operação né? Operação de conjuntos. Aprovado. É uma prova que a gente não poderia deixar de provar. Toda vez que eu fizer esse quadradozinho aqui, eu estou dizendo que eu provei a proposição. Né? Todas as proposições, lemas, teoremas, corolários e tal, eu tenho que provar. Tenho que provar, e quando eu fizer esse quadradozinho foi porque eu terminei a demonstração. Para não escrever aquela coisa como os queriam demonstrar, não quero escrever isso não. Vou fazer essa pintura aí. Então, vamos mais. Então, já está avançando aqui no curso. Vamos fazer as nossas primeiras definições dos nossos objetos aqui. Vamos definir a operação soma. A definição 1. Vou chamar de soma não, vou chamar de adição. Operação adição. Né? Então, vamos lá. Definimos um N mais 1, né? Como sendo um sucessor de N, né? Então, esse sinal de igualdade com esses dois pontinhos aqui é porque eu estou definindo um objeto. Então, o N mais 1 é o S de N. O S de N é aquela função gentil do axioma 1. Então, o S de N, que é o sucessor, então o sucessor de N é o N mais 1, como esperado, né? A gente tem que definir as coisas para funcionar. Para N natural. E, recursivamente, nós temos assim que o N mais o sucessor de K é igual ao S de N mais K. Ou seja, o N mais o sucessor de K é o sucessor do N mais K. Né? Quaisquer que sejam N e K naturais. Comentando rapidamente, né? Eu vou comentar aqui. Então, se a gente pegar aqui, ó, o N mais 1 é o sucessor de N, né? Então, se eu botar o N por assim no 1, ó, vai ter o sucessor de 1. O sucessor de 1 é o mais 1. E aí você vai ter aqui você já consegue ter o sucessor de 2, de 3 e de 4, porque o mais 1 é 2. Tá certo? Essa propriedade aqui é interessante, porque, veja, se a gente for, vamos lá.
O S mais o sucessor de K. Na verdade, isso aqui é um N mais o K mais 1. E vai ser igual ao S de N mais K, né, por definição. Isso aqui é um N mais o K, por definição, né, primeira parte da definição, o K mais 1. Então, isso aqui sugere, né, uma propriedade da associatividade. Veja que ele é associativo aí para o 1, né? Para o elemento 1, a gente vai generalizar isso aí, tá bom? Vamos generalizar daqui a pouco algumas coisas aí. Então, isso aqui é recursivamente. Dá para entender que a gente consegue, a partir dessa operação, né, os sucessores, né, de todos os números naturais de forma recursiva. Mas deixa eu só comentar aqui, então. Por exemplo, que a soma, né, a soma de 1 com N significa tomar o sucessor de N. E já conhecemos a soma N mais K. Então, se a gente conhece essa soma, então a gente pode tomar o sucessor para ser exatamente isso. Tá bom? Mas aqui tomando, esse K vai ser o sucessor, do sucessor, do sucessor, do sucessor de 1. E assim vai. Até chegar em K. Maravilha. Então vamos para a definição 2. Pronto, se a gente tivesse um curso de teoria dos conjuntos, né, a gente poderia definir. A gente poderia provar que isso aí, essa função recursiva aí, ela existe, é única, certo? Mas aqui já está de bom tamanho, para o que a gente quer. Multiplicação. Definir a multiplicação, que é assim, definimos um N vezes 1 igual a gente vai definir o N vezes 1 como sendo N. N vezes 1 sendo N. Isso para todo N natural. E, recursivamente, o N vezes o K mais 1 o N vezes o K mais 1 é, na verdade, o N vezes o K mais N, né? De forma recursiva. Porque se você tem o N vezes, por exemplo, você tem um N... 5 vezes 4, por exemplo, 5 vezes 4, que é 5 vezes 5, 5 vezes 4 a gente sabe que é 20, então 5 vezes 4, 20, mais o 5, né? Então isso é o 5 vezes 5, então isso é bem recursivo. Certo? Observe que multiplicar por 1 não altera o número. E se conhecemos o produto, N vezes K, se conhecemos o produto N vezes K, conhecemos
o N vezes o K. Deixa eu botar aqui. Conhecemos o N vezes o K mais 1, que é, na verdade, o N vezes o K mais o N. Certo? É bem, realmente bem intuitivo. Tá bom? Bem intuitivo. Deixa eu ver o que eu posso fazer mais aqui. Eu vou fazer umas coisas que, nas minhas notas aqui, eu botei mais para frente, mas eu acho que eu vou querer fazer agora. Antes de eu enunciar algumas. Eu vou anunciar mais 2 outras proposições. Deixa eu ver se está aqui na minha nota de aula. Vamos fazer aqui. Então lá. Proposição 2. A proposição 2 eu vou querer fazer uma coisa diferente aqui. Por exemplo, quando eu defini a soma, eu disse que o sucessor de n é n mais 1. Tá certo? Eu disse isso. Só que eu não falei nada sobre... Eu quero provar isso aqui, que 1 mais 1n é igual ao sucessor de n. Isso para todo n natural. Eu quero provar isso. Perceba, de novo, né, que eu fiz para... que eu defini que o n mais 1 é o sucessor de n. Eu não disse nada sobre o 1 mais n. Então, requer uma demonstração. Vamos demonstrar isso. A demonstração vai ser, será por indução em n. Né? Vamos demonstrar por indução em n. Certo? Vamos fazer isso. Olha, para n igual a 1, é verdade. Pois 1 mais 1 é o sucessor de 1. Né? Então, isso aqui é verdade. Trocando, onde tiver n, coloquei 1. É verdade aqui, ó, se você voltar para a definição, tá vendo? Aqui, ó. Onde tiver n, coloque 1. Colocou 1 mais 1 igual ao sucessor de 1. Então é verdade. Certo? Então agora a soma. Que um mais n é igual ao sucessor de n para um certo n natural. A gente vai assumir esse tipo de coisa. Tá certo? Então o que, é que a gente tem que provar? Vai ser muito rápido a prova. A gente tem que provar que é o seguinte, a gente está assumindo isso aqui, né? A gente tem que provar que 1 mais o sucessor de n é igual ao sucessor do sucessor de n. A gente provar isso aqui, aí acaba a demonstração, porque se a propriedade 1 para n igual a 1 é válida, e a gente assume isso aqui e prova que vale para o sucessor, acabou. Isso é o axioma 3. Vamos fazer isso. Isso é realmente o princípio da indução. Então, vamos falar. Então, sabemos que, olha,
1 mais o sucessor de n é igual ao sucessor de 1 mais n. Aqui eu usei a definição, né, de soma, veja aqui. Olha lá. Então, n mais o sucessor de k é igual ao sucessor de n mais k. Em particular, o n mais o sucessor de 1 é igual ao sucessor de n mais 1. No caso, eu falei o contrário, né? Então, 1 mais o sucessor de n é igual ao sucessor de n mais 1. Tá certo? Só que isso aqui é igual ao sucessor, só que 1 mais n é o S de n, por hipótese indutiva. Então, aqui vai ficar o sucessor de n. Isso aqui é a hipótese indutiva, né? Eu posso usar isso. E acabou, né? Acabou. Foi rápido. Portanto, 1 mais n é igual ao S de n para todo n natural. Aí a cabeça... realmente é interessante isso aqui, porque é uma coisa que eu não defini nada desse jeito, eu apenas afirmei e consegui provar pelo axioma, né, pelos axiomas aqui definidos. Em particular, eu usei as definições e usei o axioma 3. Tá bom? Ainda dá para provar mais uma, né? Vamos provar mais outra? Deixa eu ver qual é que eu vou provar aqui. Pronto, vamos provar mais uma. Isso aqui é interessante. Proposição. Eu estou vendo se eu preciso usar algum recurso aqui. Não, dá para provar. Então, vamos fazer a proposição 3. A proposição 3 é o seguinte. 1 vezes n é igual a n para todo n natural. Veja, ela é bem parecida, né, com a proposição 1. Não, desculpa, com a proposição 2. Porque se a gente for ver aqui, eu defini, minha definição lá da multiplicação, eu disse que n vezes 1 é igual a n. N vezes 1 é igual a n. Mas eu não falei nada que 1 vezes n é igual a n. Eu não disse nada disso. Estou dizendo agora e eu tenho que provar. Né? Se eu tivesse definido que 1 vezes n é igual a n, eu tenho que provar isso aqui. Mas eu disse ao contrário, eu disse isso e eu vou ter que provar isso. Então, se você não fosse cuidadoso, você ia aceitar que, como eu estou dizendo que n vezes 1 é igual a n, você ia aceitar de cara que 1 vezes n era n. Então, mas aqui a gente tem que ser cuidadoso. E esse cuidado requer esse rigor matemático. Então, vamos lá. Vamos provar isso, né? Demonstração. Demonstração. Vamos provar por indução em n. Para n igual a 1, é verdade. Pois 1 vezes 1 é igual a 1, né? Por definição. Se eu botar aqui, ó. Aqui, ó. Se o n for 1, então 1 vezes 1 tem que dar 1. Perfeito. Assuma agora que 1 vezes n é igual a n
para algum N natural. Vamos assumir isso, né? Então, isso aqui vai ser é o que nós chamamos de hipótese indutiva. Né? Então, a gente tem que provar que 1 vezes o sucessor de N é igual ao sucessor de N. A gente tem que provar isso. Mas é evidente, né? Assim, 1 vezes o sucessor de N é igual a 1 vezes um N mais 1. Que é igual, por definição da multiplicação, a 1 vezes N mais 1. Né? Vamos voltar aqui, ó, ver a definição da multiplicação. Tendo que o N vezes o K mais 1 é o N vezes o K vezes N. Porque ali eu tinha 1. Tá certo? Então, por isso que vai dar lá. Então, só usei essa definição. Certo? E o K lá era o N. Então, tá batendo direitinho. Ora, 1 vezes N, por hipótese indutiva, até por aqui, hipótese indutiva, é o N. Né? 1 vezes N, por hipótese indutiva, tá aqui. E 1 mais N, por definição lá da soma, é o sucessor de N. Tá até aqui definição, né? Da soma, tá bom? Então, isso aqui é o sucessor de N. Então, a gente provou que o que a gente fez, né? Que 1 vezes o SN é o S de N. Então, a gente provou que para 1 é válido, que se vale para N e vale para o sucessor de N, né? Então, portanto, essa propriedade é válida. Esse é o axioma 3. Então, portanto, 1 vezes N é igual a N, isto para todo N natural. E assim a gente... São duas proposições simples que tem que ser demonstradas, não se pode assumir. Não se pode assumir de cara que isso aqui é verdade, tá certo? Bem, é interessante que essas proposições elas têm algumas propriedades, certo? Que vai ser a nossa... Eu vou finalizar. Essas definições aqui, elas têm algumas propriedades. Então, vou finalizar aqui com a proposição 4. Não vou provar a proposição 4, é uma proposição bem longa para demonstrar, mas ao mesmo tempo simples e que sugere. Vamos ver o que eu estou sugerindo. Proposição 4, que são as propriedades, certo? Propriedades. Aí diz assim. A propriedade I diz assim, que é a propriedade da associatividade. Diz assim, se eu somar um N com o N mais K, então eu estou somando primeiro o N mais K para depois somar com o M. Isso aqui é a mesma coisa de eu somar o N mais N e depois somar com K. Isso é a associatividade da soma, que foi o que eu estava sugerindo, né? Na própria definição, ele sugere um pouco disso. E o M vezes o K é a mesma coisa de eu multiplicar o M vezes o N primeiro e o resultado multiplicar por K. Isso aqui para todo MNK natural. A gente vai provar isso aqui. A outra coisa que nós temos que provar é a distributividade da multiplicação com relação à adição. Distributividade. Diz assim, ó, que o M vezes o N mais K é igual ao M vezes o N mais o M vezes o K. É aquela distribuição S vezes S é igual a S vezes S, né? Então, a gente vai ter que provar isto
né? E que foi meio que sugerido na própria definição de multiplicação. Isso aqui para todo MNK natural. A propriedade 2,3i é a comutatividade. Que diz assim, ó, que o m mais n é igual ao n mais m. Né? Então, somar um n com n é igual a somar o n com... Isso é, ou seja, a ordem passadas na tela soma, é isso que ele está dizendo. E um m vezes o n é igual ao n vezes o m, né? Ou seja, a ordem dos fatores na tela produto, né? Essa tua famosa. Isso para todo mn natural. E, por fim, nós temos uma propriedade 4, que é a lei do corte. A lei do corte, que diz assim, se o m mais p é igual a n mais p, então o m é igual a p. Né? Com aquela coisa de criança, né? Corta isso com isso, mas aqui a gente tem que provar e entender por que essa lei do corte funciona. Né? E se o m vezes p é igual ao n vezes p, então m é igual a n, isto para todo m, n, p naturais. Então, pessoal, veja, a nossa proposta o que eu tenho para fazer aqui é provar essas propriedades. E todas essas propriedades serão provadas pelo axioma 3 e usando as definições que nós fizemos das operações. Então, será longo essa demonstração, porque só no item 1 tem duas coisas para provar. Aqui só tem uma coisa para provar, vai 3. Aqui tem aqui tem 3 mais 2 dá 5, e aqui eu tenho mais 5, né? 5, 6, 7 coisas, né? Isso? Tem certo? Então a gente vai provar tudo isso aqui. E será um pouco longo, principalmente essa parte 3 da comutatividade é um pouco mais difícil, principalmente essa parte m vezes n igual a n vezes m. Essa vai ser a parte mais difícil no sentido de ser longo, né? Então a ideia é provar tudo isso, tá bom, pessoal? Muito obrigado, espero que vocês acompanhem esses vídeos, gostem do vídeo e mandem comentários, porque esse curso vai ficar muito bom. Pretendo fazer toda essa parte axiomática e obrigado pela atenção de vocês. Até mais, pessoal.